Reforma tributária hoje com a advogada tributarista Sheila Sodré. Já está aqui conosco. Boa tarde, Sheila. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa tarde, Josival. É uma honra estar aqui. Até como você fez uma abertura brilhante, falar de reforma tributária tem tudo a ver com política, né? E, pelo menos, a conversa desse novo governo é que vai priorizar. Agora, qual das reformas que está ali, que foi posta ao longo desses anos, ele vai dar prioridade, é que a gente ainda não sabe. Sheila, além de advogada tributarista, ela tem programa, ela apresenta um quadro no programa da Jovem Pan, pela manhã, e sempre fala sobre reforma tributária. Eu vou começar com uma pergunta para você, é o seguinte: sempre se fala que a carga tributária nacional, ou a carga tributária brasileira, que não é só nacional, tem também a carga tributária dos estados e dos municípios, é muito pesada, se comparando com outros países, enfim. É verdade isso? A nossa carga tributária é pesada, é uma das mais pesadas? Olha, não é só uma das mais pesadas, como ela está maior ainda. Então, assim, por incrível que pareça, no ano de 2021, que foi o último balanço que a gente vai até apresentar aí os índices, a gente está em 33,9% do PIB, né, da arrecadação. Então, esse é um número muito alto, né? A gente fazendo uma comparação com outros países da OCDE, a gente está assim disparado, a gente está destinando uma carga tributária muito alta. E olha, parte disso daí, se não a maior parte, ela vem, sabe de onde? Do consumo. Você até preparou não é isso? um mapazinho sobre a reforma tributária. Vou pedir aqui a nossa técnica para poder colocar o mapa tributário. Eu acho que daria para melhor entender. Perfeito. Vamos aqui, pronto. Mapa da reforma tributária aqui. Olha aí, 2021, muito recente, que a gente está em 2022. 2021 aqui. Exato. Olha aí, 33,9. Olha, ao longo de 2010, nada, a gente alcançou uma carga tão alta logo depois de uma crise, de uma pandemia. Você isso faz significa... aqui, puxa desde 2010. Exatamente. Então, olha para você ver aí, por que é importante a gente entender esse mapa, não só pelo contexto da carga geral que a gente está pagando, 33,9, mas para você entender um pouco como ela representa os valores que vão para cada ente federativo. Essas cores aqui, o que é que representa? Vamos começar por baixo. Esse amarelo é o quê? Olha bem, o amarelinho é o imposto sobre a renda, lucros e ganho de capital. Certo. Aqui... É o que a gente fala, são as tributações sobre a renda, que no Brasil tem-se que a renda no Brasil é menos tributada e o consumo é muito mais tributado, o que tira o poder de compra e de qualidade de vida. Quando fala assim, se você tributa menos a renda e tributa mais o consumo, você tributa mais os mais pobres do que os mais ricos. Exatamente. Nós temos hoje uma carga tributária regressiva, né? Que é exatamente isso. Nós estamos, realmente, o povo brasileiro que ganha 3, 2, 1 salário, ela paga isso aí, a gente está falando em percentual. Como você paga sobre o consumo, paga sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o pão, sobre a carne. Pagando imposto. E muito mais esse consumo mesmo. Investir em bens e propriedade, como uma pessoa com 3, 4 salários vai conseguir investir em capital? Quando ele vai começar a investir em bolsa, como é que ele vai conseguir sobrar para ele comprar um imóvel? Ou ele viajar, gastar mais com serviços desse tipo? Então isso é uma injustiça do sistema tributário brasileiro. Exato. E isso você vê essa própria pesquisa, você vai identificar, por exemplo, olha os países da OCDE, né? Que aí você tá Dinamarca, você está nos Estados Unidos, tem países aí que tem um faturamento, que tem um PIB alto, já de baixa. Exatamente. Você está fazendo comparação. Exato. Olha a nossa carga equipara a países desse padrão. Não só e aí você tem que falar em percentual, do que paga a nossa população, mas o que ele deixa de ter em qualidade. Em qualidade, exatamente porque não sobra para a gente nem serviços públicos que me tira o ônus de gastar, por exemplo, com a educação, com a moradia, né? Eu tenho que bancar isso, e aí é onde está a grande carga. Porque a carga tributária, você nem sabe. Quando você termina de almoçar, o que estava embutido ali no seu feijão, você não tem nem ideia. Por mais que seja um pouco desonerada, a cesta básica. E é desonerada para todo mundo. Passaram a ter ideia de tributação quando saiu no cupom da gasolina. E aí se via que o preço da gasolina é bem... do litro mesmo da gasolina é baixinho, mas os impostos são
Exatamente. Esse cinza representa o quê? Olha lá, o cinza são contribuições sociais. É a contribuição que vai para sustentar a Seguridade Social. Só que lembra, dentro da Seguridade Social, de contribuição, nós temos na folha de pagamento, um trabalhador que ganha 2, 3, vamos pensar mais, porque que ele está no teto do INSS, que é uma faixa hoje de 7 mil. Aí tira aquele 9, 10, 11%. Isso, é gradativo, tudo bem. Mas patronal que a empresa paga é 20%, Josival, sobre o salário do trabalhador. Isso não vai para o bolso dele direto. Então, olha como também onera para a gente como empresário, ou alguém como empresário, você fomentar o emprego de forma formal, facilitando o quê? A pejotização. E olha que meio, pejotização que nós temos aí, o nosso povo não estava preparado tecnicamente para se transformar num microempreendedor individual. A carga tributária que incide sobre o trabalhador também é muito alta aqui no Brasil. Sim, a folha de pagamento. Aqui, vamos ver, você tem o preto, representa o quê? Aí sim, aí o preto você tem que, não é um preto, é um azul, né? É um imposto. É azul, né? É um azul escuro. Porque tem um azul aqui tá parecendo mais preto. Vamos aqui. Um imposto sobre bens e serviços. Aí está a arrecadação dos estados, também da União, mas o ICMS está embutido aí. É o que faz parte aí. O ICMS é consumo. E olha uma coisa interessante, que a gente briga, que acaba tendo muita judicialização. A gente paga imposto sobre imposto. Grande tese do século, que recentemente o STF definiu, é que não pode, o ICMS não pode ser base de cálculo da PIS e da COFINS. E tá aí a briga grande ainda para as empresas recuperarem esse crédito. Então, quando você compra um produto, você não tem nem ideia real do que é imposto e o que é realmente o custo daquele produto. E para o empresário, é assim, eu diria, é um carnaval, é um manicômio, como já diria o nosso tributarista, é um manicômio tributário. Então, a população não faz ideia. Muitas vezes o empresário, eu lido com isso, eles não fazem ideia real de quanto aquele produto sairia se nós tivéssemos, por exemplo, que praticamente as propostas dizem isso, um único imposto que não fosse sobre ele mesmo. Isso, mas eu queria só entender, o laranja aí o laranja... pequenininho aqui em cima. Aí são os demais impostos. Os demais. Porque aí você tem vários outros impostos. Contribuições gerais. Exatamente, que é bem menor em relação a isso. Então, a vez hoje, e que a gente precisa entender, e todas as propostas vão falar sobre isso, é exatamente organizar, simplificar essa questão dessa carga. Durante a campanha eleitoral, não foi a primeira, já teve uma outra campanha eleitoral lá atrás, mas nessa tinha uma candidata que defendia o imposto único. Sim. Essa proposta já veio noutra campanha eleitoral não muito discutida. Aí você fala de simplificar. Tem gente que fala imposto único. Essa seria uma saída, esse é o modelo. Nós falamos em justiça tributária. Qual é a reforma tributária que causaria justiça tributária no Brasil? Adoro essa pergunta. Muito boa. Olha bem, não é uma coisa de um dia para a noite. Não vai ser, é muito estrutural, né? Para você ter uma ideia, nós temos hoje relevante, e aí eu vou, claro, puxar um pouquinho para o seu lado, que eu sei que é o seu lado político, e eu vou pedir sua ajuda em relação a isso, que quando a gente de capital político, porque o governo já sinalizou uma das PECs que está aí desde 2019, considera-se madura, que é a PEC 45. E você deve lembrar muito bem da comissão mista. Você está partindo da ideia de que uma reforma tributária já pode partir de propostas que estão no Congresso Nacional. Sim. E o governo já sinalizou isso. Sem precisar de uma proposta nova. Isso, o governo sinalizou isso. Essa conversa, o tempo. Haddad, quando teve agora com os banqueiros, ele falou isso, e nos bastidores também. E por que eles falaram isso? Né, Simone Tebet cobra também essa questão desse imposto único, que é o IBS, mas por quê? Quem é que criou, ou que estava à frente da emenda constitucional 45, né, que é a PI? Ele foi secretário do governo de Lula. Né? Então, ele está, desde 2019 ou até antes, trabalhando com essa questão dessa reforma. Né? Então, Baleia Rossi levou isso para a Câmara, foi muito bem trabalhado. Nós tivemos Aguinaldo na comissão mista, fazendo um trabalho, fez um relatório, entregou um relatório, teve questões políticas que você deve ter acompanhado muito bem quando fizeram essa comissão mista, mas o resultado... Abandonaram o projeto. Pois lá. Toda a discussão de um ano, mais de um ano, e apresentar outra ideia de proposta. Pois é, mas essa ideia de proposta que ficou mais madura não está abandonada. E o que acontece? Roberto Rocha aproveitou para a PEC 102,
2 que está no Senado. Agora, veja bem, a gente está falando, me parece, eu estou tentando lembrar aqui, existe uma proposta de imposto simplificado, imposto único, mas não são sobre todos os impostos, são os impostos federais. Calma, a tendência é exatamente não só o federal, é unir os tributos municipal, estadual e federal no IBS, porque são impostos sobre o consumo. Quando a gente fala de imposto municipal, para as pessoas entenderem, aqui tem IPTU e o ISS. A gente está falando de ISS. E é só sobre o serviço. O IPTU é sobre renda, é patrimônio. Não vamos mexer agora, aí é outra proposta de Lula. Aí o imposto sobre serviço, ISS. Exatamente. E aí você tem o Estado. Dentro do Estado, você tem o ICMS, que é uma carga altíssima, tributária, né, que é muito alta, e é sobre consumo. E você não tem noção de como ela representa para a indústria e como ela representa isso para o comércio. Porque é imposto sobre imposto. E essa história do ICMS também dá uma confusão danada entre os estados. Um estado cobra mais alto, outro mais barato. Não sabe se complementa o outro. E isso desculpa o termo assim, mas é quase um cabaré tributário, bem popularmente falando, em relação a isso. Porque todo mundo quer tirar uma parte em relação a isso, os estados, e acontece o que a gente vê, que é a guerra fiscal entre os estados. Né? E sem contar na questão que a gente tem de briga do ICMS, que é quem produz e quem consome. Para onde está ficando realmente o imposto, a arrecadação desse imposto. Por isso que com a emenda 47, ou com a 45 e com a 110, que já estão basicamente mais maduras, porque agora esse ano ainda, quando o Roberto Rocha apresentou, ele aproveitou, porque ele fez parte da comissão mista, junto com o Agnaldo, ele aproveitou o texto de Agnaldo, né, e alguns elementos da PEC 45 ele jogou na 110. Porém, a 110, a meu ver, pelo pouco que eu vi, tem algumas coisas que vão complicar muito mais. Mas para as pessoas entenderem, então, o ISS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é do Estado. PIS, COFINS, que é a União. Que é da União. E o IPI. Tem noção? E o IPI. IPI, porque imposto de renda não aí é outra história. Imposto de renda não entraria. É renda, é patrimônio. Então, seria todos os impostos que diz respeito à produção de bens e serviços. Exatamente. O que você aí não tem seria ideia o imposto disso. único nesse aqui. Exatamente. E o único, quando eu digo único, é único para todos os entes federados. Vai ser único. Agora, qual seria a vantagem disso? Por exemplo, a gente no começo do programa, a gente disse aqui que ao privilegiar o imposto sobre consumos e serviços, está sendo injusto, porque deveria ser mais tributado o imposto sobre renda. Então, em que é que essa proposta única reduziria o impacto da carga tributária por mais pobres? Olha bem, a gente vai ter que, você falou, e a gente tem que só comentar uma coisa antes de eu passar para isso. A gente está fatiando, a gente está falando de uma questão, de uma área de tributo, que é bens e consumos, e essa questão da renda, a gente vai falar porque o governo já sinalizou aquela questão do isenção até 5 mil. Aí é outra, a gente está trabalhando de forma separada. E olha que com as sinalizações é algo que vai ser discutido, é isso que está o tempo todo na imprensa, porque o novo governo vai colocar realmente como prioridade, é isso que ele disse, e tem que ser no primeiro ano. Ele vai ter que enfrentar esse primeiro ano que ele está tendo capital político. Depois disso, aí eu digo a você, aí a gente realmente... Eu converso contigo, daqui a 5 anos a gente vai estar realmente voltando para isso. Mas o que acontece com o IBS? O IBS, uma das coisas mais importantes, é essa unificação e acabar com a guerra entre estados. E assim, é um prejudicial muito grande para nós aqui do Nordeste. A gente sofre muito. E com isso, uma das emendas, que é a 45... Aí privilegiaria o imposto não na produção. Quer dizer, o destino do imposto iria para quem consome, para quem compra. Exatamente. Para quem compra, já começa aí. Uma coisa interessante, deixa de ter diferencial de alíquota, deixa de ter substituição tributária. Aquela confusão, quando ele fala do simplificar, é uma confusão, é um tempo dedicado a obrigações acessórias de um empresário para gerir a sua carga tributária dentro da sua empresa, que se gasta muito. Mas se o imposto sobre renda, se você faz, que é quem deveria pagar mais, o imposto dos que ganham mais e tal, se ele é que deveria ser privilegiado, por que aqui a preocupação todinha é com o imposto aqui, por que aqui sobre consumo e serviços? Por que não com esse outro lado? Olha,
questão política é que vai trabalhar com os dois. E a pressão de Lula, mesmo depois, por exemplo, do governo, mesmo depois de eleito, ele foi e prometeu que realmente vai dar uma isenção de 5 mil. Você tem noção do que é isso? Né? Isenção a quem ganha até 5 mil não iria pagar imposto de renda. Ele não pagaria, ficaria isento. Imagina, isso, e olha que isso não é uma benesse, é apenas correção que nós não tivemos de inflação. Isso já mexeria muito. Você está vendo muito bem a PEC da transição, que está sendo essa bronca toda, que é 80 bilhões, os números ainda não se definiram. Agora, você imagina com essa despesa que o governo, ou essa redução, né, de receita que ele vai ter ao isentar a população até 5 mil no pagamento de um dos tributos. Estou falando de renda. Então, mas por que essa preocupação em cuidar do consumo? Porque, como eu disse, o consumo vai afetar diretamente a mim, a você, o nosso poder de compra. Diretamente ao nosso poder de compra. Então, se eu tenho uma despesa, uma carga no meu percentual que eu gasto na hora de me alimentar, na hora que eu vou ter as minhas necessidades básicas atendidas, num percentual igual, e não me sobra renda para investir em outra coisa, claro que o brasileiro está ficando cada vez mais pobre. Naturalmente, esse imposto sobre produção, consumos e serviços deveria ser mais baixo do que é hoje. Olha, o que vai acontecer é o seguinte, não é que ele vai ficar mais baixo, porque a proposta é um imposto de 25%. Você viu as broncas que nós tivemos na questão de igualar o ICMS, só um tributo da gasolina, como era, Estado com 31% só em um item, e nós ainda temos aqueles 2% para o fundo da pobreza, né? Então, só no item desse, quanto era a carga tributária. E o povo, às vezes, não fazem ideia, e é um consumo, né? A gasolina, isso você tem ideia, em todos os outros produtos que nós temos. Então, a ideia é manter a carga, fazer com que a carga tributária de 25% não faça com que os entes tenham uma perda maior na arrecadação, porque esses 25% vai ser redistribuído entre os entes. Os 3 entes vão entrar. Governo federal, estados e municípios. Quer uma boa notícia? Os governos estão a favor disso. Você tem hoje os municípios que são a favor, a bancada do município, nessas defesas, nas votações estão a favor. Você tem os estados que estão, principalmente por algumas questões tipo, todo tributo IBS vai ser um tributo compensado. Eu pago, mas eu posso abater da cadeia produtiva, coisa que muitas vezes o imposto acaba sendo cumulativo. Deixa-me fazer uma pergunta, já é a pergunta final, nós já estamos, aqui é rápida, lamentavelmente o programa é muito rápido, mas há clima para essa mudança agora, para resolver nós temos, esse emaranhado, é um cipoal de impostos para resolver. Você acredita que há clima agora? Olha, nós estamos numa situação que o governo ainda nem disse quem vai ser, né? O ministro da Fazenda, da Economia, a gente não tem ainda. Mas olha, nos bastidores, isso você está acompanhando muito bem, as indicações e quem está no próprio grupo de transição são pessoas que apoiam realmente e que querem, né? Tem lá pessoas até de outros partidos que não apoiaram o governo, está fazendo parte dessa e que são a favor da reforma. E todos eles, de Senado, a Câmara e até o presidente, né, se fala realmente da reforma e puxando para a reforma da emenda constitucional 45, né, e que vai fazer a diferença, porque, como eu digo que está um pouco mais madura nessa questão e acredito que vai passar, é porque esses entes estão interessados em fazer com que passe. O problema está sendo aí alguns setores que não vão ter, por exemplo, mais incentivos que sempre tiveram. E aí vem o problema, vem a Zona Franca de Manaus, você tem o agro, apesar de que o agro não vai ser prejudicado, em hipótese alguma, uma vez que na exportação continua, né, sem a tributação do IBS, como também eles vão ter o crédito sobre todos os equipamentos, sobre todas as compras. O que mais que a gente vai sentir? O custo do produto que vinha à minha mesa, ao meu consumo, ela vai cair, porque não tem essa cadeia de tributo que nem eu sei, nem você sabe quanto é realmente que está embutido ali. A palavra correta nesse momento, para a gente fechar, é simplificar. Exatamente. Se simplificar, já melhora alguma coisa. Exatamente. Simplificar e aumentar o nosso poder de compra, né? O brasileiro tem um poder maior de consumo, né? De consumo mais até consciente, quando ele olhar e ver a tributação de cada item que está ali, né, sendo cobrado. Bom, nós tivemos essa conversa muito boa aqui com Sheila Sodré, advogada tributarista,
falando sobre reforma tributária. Obrigado a você, Sheila, pela presença no programa de hoje. Prazer é todo meu. Bom, nós vamos encerrando o programa Tambaú Debate de hoje. Amanhã estaremos de volta, sempre depois